Olá, você já parou para pensar por que é que algumas pessoas parecem vencer em tudo que elas fazem? Eu conheço pessoas assim. Enquanto outras, que pode até ser você, pode ser até o seu caso, vivem travadas no mesmo lugar. Eu acredito que isso não tem tanto a ver com sorte, não, mas com a mentalidade que a gente escolhe cultivar. No vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre como desenvolver essa mentalidade que a gente chama vencedora. Não é sobre ser perfeito, não, pessoal. Nem sobre nunca errar, mas sim sobre enxergar os desafios de outro jeito. Aprender com os erros, com os tombos, e continuar crescendo. Então fica comigo aqui até o final, que eu vou compartilhar passos práticos que podem transformar a forma como você encara a vida. Vamos lá? Você sabia que pesquisadores de Stanford descobriram que pessoas com mentalidade de crescimento têm até 40% mais chance de alcançar seus objetivos do que aquelas que acreditam que nasceram com limites fixos? Não é interessante? Tem outro estudo em Harvard que mostrou que atletas de alto rendimento, olha só, que treinam a mentalidade, conseguem melhorar não só o desempenho físico, mas também a resiliência emocional. Isso significa que desenvolver uma mentalidade vencedora não é papo motivacional, não, vazio, não, é ciência. Hoje eu quero te mostrar de forma simples e prática como você também pode treinar a sua mente para enxergar oportunidades. Aí você poderá superar obstáculos, construir resultados consistentes, porque a mentalidade é a base de todas as vitórias. E essa mentalidade, ela tem características, pessoal. E hoje eu vou passar aqui para vocês 10 características de uma mentalidade vencedora, de uma mentalidade de crescimento. A primeira delas é a clareza de propósito. Veja, clareza de propósito é saber para onde é que você está indo, para onde é que você vai. Clareza de propósito é você já ter definido como primeiro passo na sua vida o que é que você quer fazer. Então, você tem que criar esse propósito na sua vida, porque senão você não vai conseguir desenvolver o restante da mentalidade vencedora, da mentalidade de crescimento. Veja, é uma característica primordial de uma pessoa que tem uma mentalidade vencedora. Então, para você ter essa mentalidade vencedora, você vai ter que definir, ter clareza com relação ao seu propósito. Para isso, você vai ter que mergulhar fundo. Tem vídeos aqui meus que falam sobre como desenvolver essa clareza de propósito. Mas, de uma forma básica, por definição, é você saber para onde é que você está indo, o que é que você quer da sua vida. Porque se você não tiver esse propósito, você não vai conseguir aplicar as outras características da mentalidade vencedora. A segunda característica é a resiliência diante das dificuldades. Isso é fundamental. Porque o que é a resiliência diante das dificuldades? É você não achar que uma dificuldade é uma coisa definitiva, é uma sentença. É você entender que a dificuldade é apenas porque você ainda não sabe alguma coisa. Que você precisa aprender essa coisa para que essa atividade fique fácil para você novamente. É como se você fosse renovando o desafio passo a passo, até chegar ao seu máximo potencial na vida. Essa característica de uma mentalidade vencedora também é muito importante, por isso que eu coloquei em segundo lugar. Porque, veja, se você não tiver a clareza de propósito, como é que você vai ter a resiliência para atingir esse propósito? Não tem como. Porque a resiliência ela é baseada em quê? Em você persistir, apesar das dificuldades, diante das dificuldades, dos fracassos, dos erros. Essa resiliência, diante das dificuldades, ela reside no pensamento de que a dificuldade é porque você ainda não sabe alguma coisa, por isso que você quer chegar lá, porque você ainda não está lá, então você precisa aprender, você precisa agregar valores, capacidades à sua condição, e que os fracassos são professores. Eles não são definitivos, eles não dão sentenças sobre nós, não, eles dão um feedback, eu preciso melhorar essa, digamos assim, a minha técnica, não é uma persistência burra, não é uma resiliência burra, é uma resiliência baseado no feedback que eu corrijo minhas ações e continuo em direção ao meu propósito. A terceira característica é foco e disciplina. Foco e disciplina, coloquei juntas, porque o foco é exatamente onde você coloca a sua atenção. Porque hoje em dia nós temos muitas informações chegando para nós, a todo momento, e convites que tentam tirar a nossa atenção, oportunidades, falsas oportunidades, porque a oportunidade ela só é uma oportunidade quando ela está alinhada com o meu propósito. Então o foco é eu conseguir colocar o foco da minha atenção
exatamente nesse meu propósito que eu tenho, por isso que eu tenho que ter a clareza de propósito. E claro, nas metas que eu vou colocar no caminho para chegar lá. Então isso seria o foco da atenção. E a disciplina, porque ela permeia, na verdade ela permeia todas as outras características. Porque a disciplina é que faz a gente agir apesar de não estar motivado. É a disciplina que faz a gente continuar em frente, mesmo diante, por exemplo, de um momento de fraqueza. Então, ela passa a ser também uma característica fundamental da mentalidade vencedora. A quarta é a mentalidade de crescimento, que, de certa forma, é um tipo de sinônimo, né, da mentalidade vencedora. Mas a mentalidade vencedora ela é mais ampla e ela inclui a mentalidade de crescimento. A mentalidade de crescimento ela é baseada em que você não deve ter resistência mental. Que você não deve ter uma mentalidade fixa. Você tem que ter uma mentalidade que se adapta. Isso é a mentalidade de crescimento. É a mentalidade que não se baseia no que você já sabe. Ela se baseia de que aprender é muito melhor do que saber. Isso é que é a base da mentalidade de crescimento. Por quê? Porque você nunca chega lá. Porque o que você sabe agora foi mais um passo que você deu, mas ainda tem muita coisa que você não sabe. Que você pode aperfeiçoar isso que você faz. Então, se você pega essa mentalidade de crescimento e coloca também dentro da sua mentalidade vencedora, você tem muito mais força para continuar sempre crescendo. Porque quem acha que já sabe é exatamente o que limita essa pessoa, porque ela já sabe, ela não quer mais aprender. E aí ela fica resistente também a uma série de outras coisas. Aí ela não muda, digamos assim, não filtra mais o seu propósito, diminui a resiliência dela porque ela mesmo não acredita, ela começa a duvidar de si mesma e perde o foco e a disciplina. Então, é muito necessária a mentalidade de crescimento para você ter uma mentalidade vencedora. A quinta chave que eu quero entregar para vocês é a autoconfiança equilibrada. O que é essa autoconfiança equilibrada? É uma autoconfiança que é necessária, porque você sabe para onde é que você está indo, você sabe que é forte o suficiente, você sabe que um fracasso não é o fim da linha, você sabe que o fracasso é um feedback. Então, você desenvolve essa autoconfiança, não uma autoconfiança do controle, que você sabe o que vai acontecer, não. Você sabe que você poderá seguir em frente independente do que acontecer. Essa é a autoconfiança equilibrada. E você conquista exatamente agregando a sua mentalidade, a clareza de propósito, a resiliência diante das dificuldades, o foco e a disciplina e a própria mentalidade de crescimento. Isso traz uma autoconfiança tremenda para a gente. Sexta característica, capacidade de lidar com as emoções. Nossa, isso é fundamental. Porque, veja, não vai ser todo dia que você vai acordar motivado com as melhores das intenções, altamente produtivo, com a capacidade muito boa, não. Talvez isso aí não chegue nem a 50% dos dias. Vai ser nos dias mais difíceis que você vai ter que provar exatamente que você tem uma mentalidade vencedora. Como? Desenvolvendo a capacidade de lidar com as emoções. Você não pode deixar que as suas emoções determinem o seu futuro. Não. Você tem que determinar que as outras características da mentalidade de crescimento, da mentalidade vencedora, é que estejam à frente. Com relação a você lidar com as emoções, é inteligência emocional. É você perceber que você acordou mais para baixo, com dúvidas sobre você, sobre a sua capacidade, sobre o seu propósito. Mas não deixar que isso interfira nas suas ações, nas suas escolhas daquele dia. É nesse dia que você vai ter que ser mais firme com as suas escolhas e com a sua disciplina. Isso é a capacidade de lidar com as emoções. Em sétimo, nós colocamos aqui a atitude positiva e a esperança realista. O que é isso? Tem mais a ver com os pensamentos. Nós falamos das emoções, agora nós vamos falar dos pensamentos. A atitude positiva, ela deriva muito da qualidade do pensamento que você está tendo. Então você tem que estar vigilante aos seus pensamentos, porque eles comprometem tanto a sua atitude como comprometem a esperança realista que você precisa ter em relação a alcançar esse seu propósito. Imagine, se você tem pensamentos que te colocam numa situação de dúvida, eles comprometem a tua atitude. A tua atitude fica contaminada, ela deixa de ser positiva, ela passa a ser uma atitude negativa. Como é que uma pessoa que pensa que não consegue, que é pequena, que é incompleta, vai agir? Vai agir de forma intolerante, de forma
vai focar no medo de não ter o que ela quer. Então a atitude positiva é você vigiar, ser vigilante com relação aos seus pensamentos e não dar foco a pensamentos que te tiram, né, do teu propósito. Você tem que dar foco a pensamentos que te colocam em direção a ele. Até colocando outras características dessa mentalidade vencedora nos seus pensamentos. Isso vai estimular o quê? A esperança realista. A esperança realista também é importante que ela exista. Não pelo que você acha que vai ter quando chegar lá. Não. Você tem que ter certeza do que você quer. Então você vai ter uma esperança realista. Porque você não vai estar baseado em, digamos assim, desejos do ego. Não, você vai ter uma esperança bem realista. E tudo que você precisa ser quando você estiver lá, você já é agora. Então isso alimenta muito a esperança realista. Você olha para essa pessoa no futuro que você quer ser, e pensa como é que essa pessoa agiria hoje. Isso é esperança realista. O oitavo é a humildade e aprendizado contínuo. Porque a gente tem que controlar o ego, pessoal. Para ter uma mentalidade vencedora, a gente tem que controlar o ego. Porque, veja, imagine você nessa linha reta em direção ao seu propósito, cada vez agregando mais aptidão, cada vez agregando mais atitude. É inevitável a comparação. Ela não deve existir, mas é inevitável. E aí você pode começar a achar que você é mais do que as outras pessoas. Você não, o seu ego. Porque ninguém pode acrescentar ou tirar nada de quem você é. Nem essas coisas que você está desenvolvendo para você em relação ao seu propósito, à sua própria mentalidade. Você é a sua essência. E você não é melhor nem pior do que ninguém. Então você tem que sempre estar observando como está funcionando a sua humildade e o aprendizado contínuo também, mas a sua humildade com relação a você saber que o que você não sabe é muito maior do que o que você sabe ainda. Então, a comparação é com você mesmo, não é com os outros. E o aprendizado contínuo faz parte de toda essa mentalidade. Faz parte também, está atrelado à humildade, por isso que eu falei junto. Porque o que é essa humildade que possibilita esse aprendizado contínuo? É que eu não sento no que eu já sei. Eu sei que aprender é muito mais importante do que saber. Então eu me baseio no aprendizado contínuo o tempo todo. E também tem a ver com o item 9, que é a ação inspirada. A ação inspirada não é uma ação reativa, é uma ação inspirada. É uma ação inspirada em quê? No meu propósito, no que eu quero. Ela é uma ação que é baseada exatamente nos outros 8 itens, características da mentalidade vencedora, porque ela não é uma ação reativa. Essa ação inspirada é uma ação de escolha. Eu escolho a cada momento o que fazer. Eu não escolho de forma reativa. Eu escolho baseado exatamente no meu propósito. O que eu vou fazer agora? Essa escolha que eu vou fazer agora, ela está alinhada com o meu propósito? Ou não? Se ela estiver alinhada, eu faço essa ação. A gente chama de ação inspirada. Então, é muito importante que eu também tenha essa ação inspirada para desenvolver essa mentalidade vencedora. Por último, a 10ª, eu coloquei a gratidão e a visão ampla da vida. Aqui a gente coloca uma pitada de espiritualidade nessa mentalidade vencedora. Então, o que é a gratidão? A gratidão é você não partir da falta. É você não partir do que você não tem, do que você quer. Não, é você partir exatamente de reconhecer o que você já tem. É você ser grato pelo que você já tem. E saber que você já é completo. Esse é o cerne da gratidão. Que você não está quebrado, que você não é incompleto, que nada pode ser acrescentado ao que você já é, ou retirado. Então isso gera uma gratidão muito grande. E o mais importante, você não parte da falta, do que você não tem, você parte do que você já tem. Isso traz uma visão ampla da vida também. Porque essa visão ampla da vida é você ter o seu propósito, a sua clareza de propósito e acrescentar ela o sentido da vida. Porque o sentido da vida é viver. E viver está muito atrelado a uma mentalidade de crescimento, a mentalidade vencedora. Porque a mentalidade vencedora ela está muito atrelada ao agora. Ela não está muito preocupada com o passado e com o futuro. Ela visita o futuro para relembrar o seu propósito, ela visita o passado para aprender, mas ela fica muito presa no presente, vigilante às emoções, aos pensamentos. E aí você percebe o sentido da vida, que é viver, mas viver no presente, não viajando na dimensão horizontal da vida.
E aí as duas se completam. Você sente muita gratidão pelo que já tem, o que já é, e tem essa visão ampla da vida. Então nós vamos encerrando por aqui. Se tem algo que eu quero que você leve desse vídeo, dessa conversa que a gente teve, é que uma mentalidade vencedora não nasce pronta. Ela se constrói dia após dia, as escolhas que você faz. Quando você tem clareza do seu propósito, mantém a disciplina, aprende com os erros, confia no processo, a vida inevitavelmente começa a mudar. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado a enxergar. Você também pode treinar a sua mente, pode alcançar resultados extraordinários. E claro, se fez sentido para você, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir hoje. E não esqueça, nosso vídeo novo sempre às segundas-feiras, às 9 horas da manhã. E um abraço.